E aí pessoal, tudo bom? Professor Pado aqui falando. E hoje nós vamos falar sobre a classificação periódica dos elementos químicos. A classificação periódica dos elementos é feita baseada na tabela periódica. A tabela periódica relaciona os elementos em linhas, chamadas períodos, e colunas, chamadas grupos. Essa classificação é feita na ordem crescente do número atômico de cada elemento, tá bom? Então, as fileiras horizontais na tabela são chamadas períodos e as colunas verticais são chamadas grupos. A primeira coluna, grupo 1, são os metais alcalinos e a coluna 18 são os gases nobres, tá bom? As propriedades dos elementos do mesmo grupo são sempre semelhantes. Então vamos colocar isso, memorizar isso, tá bom? Os elementos que pertencem a uma mesma coluna ou família, eles têm semelhanças, características semelhantes. Então, de uma forma geral, a tabela é organizada assim, desde a primeira coluna até a coluna 18. Metais, não metais e os gases nobres, tá bom? A tabela periódica ainda pode ser organizada de outra forma, conforme a sua configuração eletrônica. Por exemplo, elementos representativos, pertencentes aos grupos 1, 2, 3 e 17, os elementos de transição, os que são pertencentes aos grupos 3 a 12, e elementos de transição interna, pertencentes às séries dos lantanídeos e dos actinídeos, e gases nobres, pertencentes ao grupo 18. Vamos fazer aqui uma breve pontuação nesse slide aqui sobre os semimetais. Os semimetais era uma forma de organização antiga da tabela periódica. Hoje não é muito mais comum, é mais comum você falar semimetais. Hoje a tabela é organizada assim: somente metais, não metais e gases nobres. Mas na tabela antiga teria ainda os semimetais. O que seria isso? Seria um metal que possui pouco brilho e algumas características de não metais. Então ele teria algumas características de metal e características de não metal. Um exemplo desse semimetal é o silício, certo? Então vamos lá às características dos metais. Então os metais eles constituem a maioria dos elementos da tabela. São bons condutores de eletricidade, calor, são maleáveis e dúcteis. O que seria isso? Os metais eles têm uma propriedade específica. Característica dos metais é que eles são dúcteis, ou seja, eles podem ser transformados em lâmina ou fios, certo? E eles podem ser amassados, estirados sem quebrar. Possuem brilho metálico e são sólidos, com exceção do único metal que não é sólido no ambiente, que é o mercúrio. Nós podemos ver aqui no slide que o mercúrio ele se apresenta no estado líquido à temperatura ambiente. Os outros são sólidos. Não metais. Aqui como exemplo de um não metal nós temos o enxofre. São os mais abundantes na natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade. Não são maleáveis e dúcteis. Não possuem brilho. Então nós podemos ver aqui o enxofre na imagem, certo? Como não metal. Os gases nobres. São no total 6 elementos químicos.
São aqueles lá do final da tabela periódica que nós vimos, tá bom? E sua característica mais importante é a inércia química. Um exemplo muito comum desse gás é o gás hélio utilizado para encher balões, certo? De aniversário, como podemos ver aí na imagem. E o hidrogênio? O hidrogênio é um elemento químico considerado à parte, por ter um comportamento único. Então, na tabela periódica, o hidrogênio ele aparece lá no alto, na primeira coluna, né, na coluna 1, mas ele não pertence a essa família, tá bom? Porque ele possui características incomuns, bem diferentes de todos os outros elementos da tabela periódica. Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.